Olá pessoal, desejo a todos aí uma ótima semana, apesar dessa triste ressaca de uma segunda-feira que começa certamente com a tristeza que sobrou do final de semana. O noticiário foi de tragédias, né? Tragédias. Esse começo de ano tem sido triste para o país, para o povo brasileiro. É preciso analisar a causa de tantas tragédias, porque quando se fala em tragédia, nós nos lembramos de tsunami, de furacões, de nevascas e outras tragédias do gênero. Mas quando nós assistimos aqui o comportamento irresponsável das autoridades que não tomam providências, nós transformamos tragédias em assassinatos em massa. É o que ocorreu em Mariana, não prevaleceu o exemplo, a autoridade não acordou, continuou omissa, leniente, não puniu, não adotou providências para evitar a repetição da tragédia e veio Brumadinho. E nós que estivemos lá há pouco mais de 2 anos e vimos a cidade, as belezas naturais que encantam, hoje vemos o mar de lama sepultando mais de 300 pessoas. E certamente esse assassinato em massa não poderá ficar impune. Aqui no Senado vai se instalar uma CPI para investigar. No entanto, fica difícil convencer as famílias, por exemplo, que instalar as famílias que foram vítimas, né, que perderam seus entes queridos, que instalar uma CPI aqui é suficiente. Ou o governo bloquear recursos da Vale do Rio Doce é suficiente. Ninguém vai para a cadeia, mas mesmo que alguém vá para a cadeia, resolve essa situação? É preciso que as portas da cadeia se abram para os responsáveis. Isto é inevitável. Trata-se de crime doloso. Aquele decreto da presidente Dilma é irresponsável. Vocês se lembram, eu já abordei essa questão aqui anteriormente. Há um decreto da presidente Dilma, logo após a tragédia de Mariana, em que ela considera natural o rompimento de barragens para proteger os responsáveis por esse crime. E o que nós vimos no noticiário desse final de semana, se a notícia não for verdadeira, caberia à Vale dizer que não é verdadeira, porque é inadmissível o que se lê, que o ex-presidente da Vale, o presidente da época da tragédia de Mariana, ele recebeu uma indenização de 57 milhões de reais. Veja que indenização, várias mega-senas de indenização, mas é possível isso? 57 milhões de indenização? Em que país nós estamos? Isso foi divulgado nesse final de semana. O ex-presidente da Vale recebeu uma indenização de 57 milhões de reais. É isso que ocorreu depois da tragédia de Mariana, quando vidas se foram, vidas ceifadas pela irresponsabilidade de governantes, de autoridades públicas do país que não cumprem o seu dever. Agora, a última tragédia lá no Flamengo. E alguém escreveu bem aqui, Força Flamengo por quê? Então vamos também #Força Vale. O que está visível é que houve responsabilidade lá também. Nós tivemos há alguns anos a tragédia da Boate Kiss em Porto Alegre. O que se viu no Flamengo foi a repetição, guardadas
as devidas proporções. O mesmo material produtor de fumaça tóxica com o fogo estava lá, presente nesse container onde estavam adolescentes, crianças, adolescentes. E agora, um joga a responsabilidade para o ar, o outro também, e ninguém assume responsabilidade. Não, foi uma tragédia, foi um acidente. Tragédias são inevitáveis. Aquelas a que me referi são inevitáveis. Essas tragédias brasileiras são perfeitamente evitáveis, desde que a autoridade tenha o senso da responsabilidade, assuma uma postura de competência. Isto nós não estamos vendo. Será que acaba agora? Será que teremos um paradeiro nisso? Esse alojamento do Flamengo era irregular. Deveria ter sido interditado. A prefeitura diz que não cabe a ela interditar, mas ela sabe qual é a autoridade com competência para interditar e deveria recorrer à autoridade competente para interditar, para informar que aquele alojamento não era um alojamento em condições de receber seres humanos, receber ali aquelas crianças que lá estavam. Portanto, olha, não vamos discutir mais, nós cansamos de ver no noticiário no final de semana, a televisão só falou disso, nos horários do esporte, nos horários do noticiário normal. Enfim, foi um final de semana com um noticiário trágico, com muitas lágrimas, o sepultamento dessas crianças, desses adolescentes. Enfim, nós temos que acordar o Brasil para a responsabilidade que cada um deve assumir ao pleitear um posto público. Quem se candidata a uma posição na atividade pública tem que entender que responsabilidade está assumindo. Ou nós vamos continuar assistindo essas tragédias impunemente? Assassinatos em massa, crime doloso. Nós vamos continuar assistindo isso? Esse desabafo nessa segunda-feira traz um pouco da nossa indignação com o que nós assistimos no Brasil, com essa estúpida inversão de valores que não tem fim, com as pessoas preferindo pregar o voto útil, por exemplo, do que o voto inteligente, e por isso nós vamos ter sempre governantes incapazes, insuficientes para atender às necessidades do nosso povo. Começa por aí. A tragédia começa numa eleição, quando se escolhe mal. Quando se escolhe mal, planta-se a semente da tragédia. Porque se o eleito não é o melhor, certamente não escolherá os melhores. E nós teremos o equívoco em cadeia. O equívoco em cadeia. Enfim, perdoem a indignação, o desabafo. Mas é preciso ser sincero nesta hora. A Pamela Costa pergunta aqui se a proposta que acaba com o foro será votada na Câmara. Há um requerimento de urgência, assinado pelo deputado de Goiás, o José Nelton, que é líder do Podemos na Câmara dos Deputados, que pede urgência para a votação do nosso projeto que acaba com o foro privilegiado. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele será aprovado. Diante do que nós estamos vivendo no Brasil, a impunidade tem que ser alvejada todos os dias. E não é só o foro privilegiado que tem que acabar, nós temos que votar aqui no Congresso, a nossa proposta de emenda constitucional que legitima definitivamente, acaba com essa discussão de que a prisão tem que ocorrer quando da condenação em segunda instância.
Dos 194 países vinculados à ONU, 193 têm prisão em primeira ou segunda instância. Boa parte destas nações tem a prisão em primeira instância, outras em segunda. A única nação que tem essa legislação retrógrada é o Brasil. Aqui ainda não se colocou na legislação, só há uma jurisprudência estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, mas não se colocou na legislação brasileira que a prisão ocorre em segunda instância, e por isso essa discussão que não deixa a mídia. Há quanto tempo nós estamos discutindo essa prisão em segunda instância, se é ou não é em segunda instância? O Genésio Roque pergunta, a CPI não pode atrapalhar a votação das reformas? De forma nenhuma, Genésio. Essa CPI sobre essas tragédias, ela é fundamental e ela pode caminhar simultaneamente à discussão das reformas. Não há nenhum impedimento. Uma CPI é constituída de poucos parlamentares e eles se dedicam à investigação, enquanto os outros se dedicam ao debate das reformas. Não há nenhum impedimento para que isso ocorra. Se estivesse num dia de melhor humor, eu diria, é possível andar e mascar chiclete ao mesmo tempo, mas hoje não é dia de brincadeira. Maria Alice, precisamos de leis mais duras no país para evitar tragédias. Além da legislação, nós precisamos de gente mais séria para evitar tragédia. A legislação que temos até é suficiente. O que nós temos insuficiente é a gestão pública no Brasil. A irresponsabilidade prevalece, a incompetência, a corrupção. Nós falamos só em lei, que precisa de lei, lei, lei. De nada adianta a lei se não houver o cumprimento dela. E se a autoridade constituída não se impor com competência, ética e responsabilidade. Portanto, Maria Alice, vamos sim impor maior rigor na legislação, vamos aprimorar a legislação. Tem aí agora o pacote do ministro Moro, que é o pacote anticorrupção, anticrime, anticrime violento, sobretudo, que nós vamos ter que discutir aqui no Congresso, também simultaneamente às outras reformas, mas não basta, é preciso começar nas eleições, elegendo bem, acabando com essa brincadeira de voto útil, não é? O voto tem que ser competente, tem que ser inteligente. As pessoas lúcidas não querem saber do voto útil, querem saber do voto inteligente, do voto competente. Isso é uma realidade. Me perdoem aqueles que pensam diferente. Eu respeito a opinião de todos, mas é preciso começar a mudar o Brasil para valer. Não é trocar o péssimo pelo ruim, é tentar trocar o péssimo pelo bom, pelo melhor. Então é isso que, além da lei, Maria Alice, além de leis rigorosas, nós precisamos também de governantes rigorosos e capazes, governantes preparados para o exercício da função, com aptidão para cargo executivo, com a capacidade de liderar. É isso que nós precisamos no Brasil. Enfim, nós teremos ainda no Congresso, nos próximos dias, certamente, a discussão sobre a reforma da Previdência. Até esse momento, o projeto ainda não chegou até aqui, vai chegar primeiro na Câmara, depois da discussão na Câmara virá para o Senado. Nós estamos advogando aqui no Senado, a tese que não é minha, é de vários outros, né, de que nós temos que construir aqui comissão especial para discutir a reforma da Previdência, comissão especial para discutir esse pacote anticrime, antecipando-nos a proposta que virá da Câmara, com eventuais alterações que ocorrerão lá, mas assim que essas propostas chegarem ao Senado, nós já estaremos preparados para deliberar sobre elas. Eu repito sempre, incansavelmente, que o Brasil é uma nação à espera de reformas e já estamos atrasados, não podemos demorar mais, não é? Temos que agilizar, dar celeridade a esses procedimentos. A Maria Júlia, porque o país só fala
em providências depois que as tragédias acontecem? Exatamente. É isso que acontece. Quando há uma tragédia, aí corremos atrás. E aí é tarde, né? A tragédia já produziu seus efeitos danosos, né? Com a infelicidade que se instala em lares brasileiros, como agora, no caso de Brumadinho, mais de 300 pessoas assassinadas, né? Assassinadas pela lama que brotou da irresponsabilidade de administradores públicos. Cabe agora ao Ministério Público indicar os responsáveis, e a essa CPI que vai se instalar aqui no Senado e no Congresso Nacional, cabe também uma investigação rigorosa para contribuir, a fim de que, além de colocar o mal à luz para que ele possa ser combatido, nós possamos também debater providências legais, ou seja, adotar uma legislação rigorosa em relação ao assunto, para que não fique depois nenhuma dúvida sobre punição, sobre responsabilização. É preciso carimbar de forma afirmativa: é crime doloso, é crime doloso. Rasgue-se aquele decreto da ex-presidente Dilma, eu não sei se ele ainda não foi revogado, já deveria ter sido revogado. Crisney Vivas, quando os ministros do Supremo vão deixar de ser indicados politicamente? O quanto antes, Crisney. É o que nós defendemos. Alguns projetos já tramitam aqui no Senado Federal. As ideias são várias, né? Sobre novo modelo. Há que se implantar um novo modelo, sim, onde se premie o talento, o preparo, meritocracia, né? Nós temos que valorizar quem estuda, quem pesquisa, quem se diploma, quem reúne todas as condições, os pressupostos básicos constitucionais, que fala em não só probidade, mas fala também em preparo, né? Já que nós temos ministros que nunca exerceram para valer mesmo a função de advogado, né? Nós temos ministros, né, que não passaram em concurso para juiz de primeira instância. Enfim, nós temos ministros que não preencheram os requisitos básicos, que são inseridos, inclusive, na Constituição do país. Por isso, Crisney, nós temos que trabalhar aqui, sim, para alterar a legislação e, inclusive, a tese do mandato, né, tem que ser discutida, que não podem ser removíveis e vitalícios, né? Se aposentam só com 75 anos hoje, quando alguns assumem com um pouco mais de 40. Então nós temos que discutir isso e certamente fixar mandatos para que não ocorra o que vem ocorrendo agora. A indicação política para os tribunais superiores é realmente um dano para a justiça brasileira. Porque mesmo quando o magistrado atua com correção, cumprindo a lei, interpretando a lei, ele fica sob suspeição, porque há os que interpretam de forma diferente. A interpretação da lei muitas vezes se dá ao sabor das conveniências e das circunstâncias. Então, sempre o magistrado vai ficar sob suspeição. Raramente ele ficará imune à pecha de agente da política. Foi nomeado politicamente e está nesse tribunal para atender o seu padrinho e não a justiça e a sociedade brasileira. Por isso é fundamental, sim, Crisney, mudar tudo isso, e nós esperamos contribuir para que essas mudanças ocorram. Enfim, nós queremos que os projetos fundamentais
que estão tramitando no Congresso Nacional e que têm origem aqui, que são de autoria de parlamentares, possam ser priorizados também pelo governo. Eu vou dar esse exemplo da prisão em segunda instância. Do pacote do ministro da Justiça, consta desse pacote essa questão da prisão em segunda instância. Então, ao invés do Congresso Nacional aprovar esse item do pacote, ele pode, desde já, trabalhar, dar celeridade à tramitação e aprovar antes do pacote a prisão em segunda instância com base na proposta que está aqui protocolada no Senado Federal. E em relação a outros itens, certamente temos outros projetos tramitando aqui no Congresso Nacional. Nós não queremos balcão de negócios, nós não queremos o apadrinhamento político para preenchimento dos cargos do governo, mas nós queremos a valorização do poder legislativo, que tem que ser um poder independente, autônomo e capaz de legislar. Nós não estamos aqui apenas para convalidar os atos do governo, para chancelar. Isso aqui não é uma chancelaria à disposição do Poder Executivo. Isso aqui não é um almoxarifado à disposição do Poder Executivo, que aqui comparece para buscar o produto que deseja na hora que bem entender. Não. Nós temos que valorizar esta instituição. E se valoriza desta forma, não nomeando cupinchas para o governo. Não liberando recursos, muitas vezes, para ações não prioritárias. Nós valorizamos essa instituição exigindo que o seu papel primacial, que é de legislar, seja respeitado pelo Poder Executivo. É desta forma que nós vamos, sim, valorizar o Poder Legislativo. Aqui nem tudo é ruim. Aqui há propostas boas, ideias boas, e elas devem ser valorizadas. Bem, muito obrigado a todos aí, um grande abraço e que essa semana seja boa para todos, que nós possamos aprender com os nossos equívocos, com os nossos erros e que nós possamos aprender com as tragédias que vivemos neste início de ano.